eu fico muito decepcionada. E aí eu fico pensando, gente, eu acho que eu tô solteira até hoje porque realmente eu espero um certo padrão de homem. Eu espero um homem mesmo masculino, que tenha essas atitudes masculinas. Que os homens não estão mais cavalheiros. Balela, os homens estão folgados, preguiçosos e, como eu disse, mal educados, pouco gentis. Veja se vocês concordam comigo. Eu fui treinar hoje e aí eu tinha acabado de terminar um aparelho e aí eu fui guardar os pesos. E geralmente eu fico esperando ali um pouquinho antes de guardar para ver se alguém vai usar e eu não ter que guardar. E aí não apareceu ninguém, fui guardar o peso. Eram 40 quilos de cada lado. Fui guardar ali 20 quilos. Quando eu voltei pro aparelho para guardar os outros, veio um rapaz e perguntou se eu tinha terminado. Aí eu falei que sim, terminei. E aí na hora, assim, me deu um alívio. Eu falei, não vou precisar guardar os pesos. Mas aí ele olhou pra mim e falou assim, tá, então guarda esse aqui de 20 que eu não vou usar. Aí na hora eu fiquei até sem graça. Eu falei, tá bom, tirei o peso e guardei. E ele ficou olhando. Ele ficou lá parado na máquina olhando. Falou assim, tira esse aqui que eu não vou usar. Eu sei que ele não tem obrigação nenhuma, né? Mas é que tem coisas assim que eu espero, que eu imagino que são coisas do homem, que seria papel do homem. É um gesto de gentileza, cavalheirismo. Então, por mais que ele não tivesse obrigação nenhuma e sabendo que eu dou conta, que eu mesma coloquei os pesos e, né, conseguiria também colocar os pesos de volta lá para guardar, mas eu acho que tem algumas atitudes que são coisas de homem, que eu espero que um homem faça, um homem mesmo, um homem masculino faça. Muitos homens perderam essa força, essa coragem. Eu vejo muitos homens com medo de tomar iniciativa, né, de chamar para sair, de homens que ficam esperando a mulher falar, a mulher fazer um convite, da mulher puxar um assunto. Eu acho que isso demonstra falta de masculinidade no homem. Um homem que não tem coragem, um homem que tem medo de levar um fora. E eu sou uma pessoa que observo muito as atitudes do outro, mais do que ele fala. As atitudes, como que ele trata as pessoas, os gestos, né? Sabe, o cara que abre a porta do carro, que puxa a cadeira para sentar, ou de repente no elevador, sabe? Quando você tá no elevador e o homem fica esperando ali para você ir primeiro, te dá um sinal assim, né, para você passar primeiro. Ou quando você vai entrar no elevador, enfim. Eu observo muito isso. E na academia tem uns homens que são gentis, que falam, não, pode deixar que eu guardo, né, que você quer um peso, eu te ajudo. Mas quando acontece esse tipo de situação, eu fico muito decepcionada. E aí eu fico pensando, gente, eu acho que eu tô solteira até hoje porque realmente eu espero um certo padrão de homem. Eu espero um homem mesmo masculino, que tenha essas atitudes masculinas, que é gentil, que é forte, que tem coragem. Porque é tão pequeno, é tão simples, não custa nada, são coisas tão pequenininhas. E um homem que não consegue fazer o mínimo, eu acho que é muita fraqueza. Vocês não acham? Nós homens acordamos. O que tá acontecendo com os homens? Eu preciso falar algumas verdades que tá engasgada aqui há bastante tempo. Não existe mais o cavalheirismo e ele paga um jantar, ele fala que tá te bancando. A maioria está virando homossexual, bissexual, ou seja, os homens estão em extinção. Cavalheirismo é sinônimo de mulher folgada. Homens héteros estão todos casados. Hoje em dia os caras estão cada vez mais escolhendo padrões de mulheres, de Instagram. Tá existindo ali uma competição entre si. Eu juro que eu não tô entendendo. Hoje em dia, você sai na balada, homem nenhum chega em você. Hoje em dia, as mulheres que estão chegando nos caras. Só que eu, como muitas mulheres que estão sozinhas, foram criadas de outra forma. Por que eu falo foram criadas de outra forma? Porque o meu pai, ele é um homem provedor. Ele é um cara cavalheiro. E eu não encontro isso em lugar nenhum. Não se vê homem assim mais. O que tá acontecendo, gente? Tá em extinção.
da extinção. Eu posso derrubar, é sério. Eles falam que o feminismo acabou com isso. Tá, pode sim dizer que, na maioria dos casos, pode ser que sim, mas isso não justifica que você é um princeso, não. Eu não sou feminista e tô longe de ser. E quem não é tá levando a culpa. O trem tá feio. E pra quem quer construir uma família, filhos? Que cada vez mais as mulheres estão mais oferecidas e os homens estão tendo muitas opções, não estão valorizando quem de fato precisa ser valorizado. E aos homens héteros de verdade. E desculpem, eu entendo que as mulheres estão oferecidas demais. Que não é o meu caso. E de grande parte das mulheres também. A gente tá, ó. Mulherada, a vida tá cada vez mais difícil. Eu tô descendo a rua, aí eu vejo, tem um lugar que vende uns macarrons, que é na rua, uma portinha assim. E tinha uma mulher e 2 homens. Chegou um sujeito, mal vestido, roupa rasgada, tudo, e foi encostando. Quando ele foi encostando, a mulher tava lá e os 2 caras simplesmente saíram rapidinho, saíram andando assim, desceram. Aí o cara pegou um copo d'água com a atendente e tudo e foi embora. Quando ele foi embora, os marmanjos já subiram e voltaram rapidamente. Assim, tudo bem, não precisa defender ninguém, nada, mas que a cena tá meio bizarra, que foi bem bizarra a cena, vou te falar, hein? Infelizmente, o cavalheirismo morreu. Recentemente, a persiana que eu tenho no meu quarto caiu do nada e se estatelou, quebrou inteirinha. E eu precisei descer ela do meu andar até o subsolo, onde fica a parte do lixo, que eu precisei jogar ela fora, não tinha como resgatar aquilo ali. E eu desci no elevador com ela, uma persiana enorme e 2 sacos de lixo. Quando eu entrei no elevador, tinha um homem, que é meu vizinho, e ele não fez absolutamente nada. E eu tava daquele jeito, a persiana quase caindo, com uma sacola de lixo toda destrambelhada, super complicado. Se ele tivesse segurado a porta do elevador pra mim, ele já teria, assim, me ajudado tanto. E ele ficou olhando pra minha cara. E ele só olhava pra minha cara. E eu lá, né? Enfim, o ponto é que eu acho que um homem, de fato, cavalheiro e gentil nessa situação teria se colocado à disposição pra me ajudar a pegar as coisas. Mas nesse caso eu só queria que ele tivesse segurado a porta pra mim. E ele ficou olhando pra minha cara. E na hora eu fiquei incomodada, mas eu fiquei incomodada como eu ficaria com qualquer pessoa. Porque eu, mulher, se eu estivesse numa situação como essa, se fosse um homem, uma menina, uma criança, que seja, eu teria ajudado, né? Então eu acho que a gente chegou num ponto que os homens, eles não são mais cavalheiros e eles estão usando isso como desculpa pra serem mal educados. Porque pra mim isso é falta de educação, não é só falta de cavalheirismo. Que eu valorizo tanto o cavalheirismo porque eu sempre tive homens muito cavalheiros na minha família. Meu pai, meus primos, meus tios. E justamente por ter essa régua mais alta, eu acabo me rodeando de pessoas cavalheiras. O que eu quero dizer com isso? Meu namorado é cavalheiro, os amigos do meu namorado são cavalheiros, até porque homem que é grosseiro e mal educado não tem espaço comigo. Eu acho um saco, eu pulo fora porque eu não gosto. E tem muitas pessoas, né, que falam, mas é por conta do feminismo, que os homens não estão mais cavalheiros. Balela, os homens estão folgados, preguiçosos e, como eu disse, mal educados, pouco gentis. E eu percebo que o cavalheirismo como um todo foi com Deus. Claro, existem exceções, como eu falei. Meu pai, meu namorado, meus amigos, eu tenho certeza que você conhece homens muito cavalheiros, mas isso está em falta no mercado. E com essa reflexão eu deixo uma dica para os homens, que é que vocês prestem mais atenção nas atitudes de vocês. E lembrem que ser cavalheiro não é só abrir a porta, é ser gentil e educado. E agora, mulheres. Muitas vezes eu vejo mulheres com um discurso que aceitar atitudes de cavalheirismo de homens é se colocar numa posição de submissão. E eu não concordo com esse argumento. Eu acho que você ter um homem gentil, educado e que te trata com muito respeito e muito bem, e te respeita como mulher, como uma figura feminina na vida dele, não faz de você uma pessoa submissa. Tanto que eu tive uma criação e eu sou uma mulher que valoriza muito a minha independência financeira, profissional, o meu desenvolvimento acadêmico, o meu protagonismo na minha vida, e mesmo assim eu gosto que meu namorado abra a porta pra mim. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. E eu acho que nós mulheres deveríamos começar a dar menos espaço e abertura pra esses homens, que eles não estão só não cavalheiros, eles estão grosseiros e mal educados. E é isso. Um beijo, bom domingo pra vocês.